bom dia para você nesta segunda-feira, dia 30 de maio. Semana começando e mês acabando. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nessa edição falamos sobre as chuvas em Pernambuco, que vitimaram 87 pessoas. No balanço da virada cultural em São Paulo, dezenas de pessoas foram detidas e os celulares apreendidos. E olha só, clínicas particulares começam a aplicar vacinas contra a Covid nesta semana. Nos destaques internacionais, 20 corpos foram encontrados no Nepal após a queda de um avião. Sobe para 87 o número de mortos pelas fortes chuvas que atingem a região metropolitana do Recife desde a terça-feira. O governador do estado, Paulo Câmara, anunciou a liberação de 100 milhões de reais para os municípios afetados. O recurso será utilizado para o trabalho de buscas e salvamento, obras urgentes e de infraestrutura. Segundo o último balanço divulgado, mais de 50 pessoas estão desaparecidas e cerca de 3.900 estão desabrigadas. O governo de Pernambuco afirmou que 1.200 agentes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Polícia Militar e da Assistência Social retomaram na manhã deste domingo as buscas após uma trégua nas chuvas. A fúria da tempestade provocou deslizamentos de terra em morros, transbordamento de rios e grandes torrentes de lama que devastaram tudo pelo caminho. Imagens divulgadas pela Prefeitura mostram socorristas ajudados por vários voluntários trabalhando na remoção de entulhos em meio à grande destruição. A maior tragédia aconteceu na comunidade de Jardim Monte Verde, na divisa entre Recife e o município de Jaboatão dos Guararapes, onde 19 pessoas morreram no deslizamento de terra. Entre a noite de sexta e a manhã de sábado, o volume de chuvas chegou a 70% do esperado para todo o mês de maio em alguns pontos da capital pernambucana. Especialistas afirmam que tragédias como essas ocorrem por fatores como o tipo de topografia e a existência de grandes bairros de construções precárias, muitas ilegais em áreas íngremes de risco. E o Instituto Nacional de Meteorologia manteve o alerta de fortes chuvas emitido para os municípios das regiões leste e agreste do Alagoas. O volume de chuva em algumas cidades poderá chegar aos 100 milímetros por dia. Em outras regiões do país, o tempo também será marcado por instabilidades. Vamos conferir a previsão do tempo para esta segunda-feira em algumas cidades do país. Vamos começar por Recife. As chuvas volumosas devem continuar. A mínima para a região é de 23 graus e a máxima prevista é de 28. Em São Miguel dos Campos, no Alagoas, as chuvas já começaram e devem continuar durante toda a semana. A mínima para a cidade é de 22 e a máxima não passa dos 27 graus. E em São Paulo, o tempo também deve ficar instável hoje, com poucas aberturas de sol. O dia já começou com garoa por aqui e a temperatura pode alcançar ainda hoje os 27 graus. E atenção, cariocas e turistas, um estudo realizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro apontou que 80% das amostras coletadas de areia da orla têm alta contaminação por coliformes fecais. Na prática, 19 dos 24 pontos pesquisados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente foram classificados como não recomendadas para o público. Entre os trechos desaconselhados à população estão Praia Vermelha de Botafogo, Leme e Copacabana, na Zona Sul. Trechos mais nobres, como Ipanema e Leblon, também registraram grande quantidade de coliformes. A contaminação da orla, de acordo com o levantamento, se dá principalmente pela presença de fezes de cachorros. E os 3 pontos que alcançaram o melhor nível são Praia do Flamengo, Ipanema, na altura da Rua Maria Quiméria, e Praia de São Conrado. E olha só, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço do diesel S500 subiu em 16 estados. Esse é o combustível utilizado principalmente em caminhões e ônibus. O valor médio da alta registrada foi de 30% no ano. Já o diesel S10, usado para veículos com motores mais modernos, cresceu acima dos 30% em 6 estados. Há certa tensão no mercado por conta da expectativa do risco de desabastecimento no segundo semestre desse ano. O Ministério das Minas e Energia informou que o país tem estoque de óleo diesel suficiente apenas para 38 dias, mas já avisou que o país está preparado para negociar eventuais substituições.
E como consequência, o preço do óleo diesel usado pelos caminhões de transporte influencia, claro, no valor de vários produtos. O repórter Igor Damasceno mostra para a gente um levantamento feito sobre as frutas mais populares consumidas pelos brasileiros. Vamos conferir. A pesquisa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, apontou que frutas como banana, laranja, maçã, melancia e mamão tiveram alta de até 242%. O levantamento foi feito nas 27 capitais brasileiras. Na CEAGESP, em São Paulo, o quilo da banana saltou de R$ 2,31 em 2020 para R$ 3,06 em 2022. Em Brasília, o aumento foi maior e hoje o quilo custa R$ 5,67. Em Belo Horizonte, a maçã teve alta de 43% e hoje custa R$ 5,29. Houve aumento também em Goiânia e Vitória. Uma das explicações para esse aumento expressivo é a alta do preço do diesel. Com o combustível mais caro, o frete de frutas, verduras e legumes também ficou mais caro. Então, para as centrais de abastecimento não ficarem no prejuízo, o jeito foi aumentar o preço dos produtos. Além disso, a alta do diesel também influencia o início da cadeia produtiva, já que é esse combustível que abastece tratores e máquinas agrícolas. A alta da inflação também influenciou nesse aumento. E vamos olhar aqui para São Paulo, porque a virada cultural foi marcada por shows musicais e confusões. Pelo menos 40 pessoas foram detidas suspeitas de participar de arrastões, de acordo com o levantamento parcial da Polícia Militar. Uma das ocorrências aconteceu durante o show da cantora Margareth Menezes, no palco montado no Viaduto do Chá, na região central de São Paulo, na noite de sábado. Criminosos fizeram um arrastão para roubar objetos pessoais e principalmente celulares. Segundo o governo e a Prefeitura de São Paulo, 3 adolescentes acabaram sendo presos depois de terem sido reconhecidos pelas vítimas. Alguns objetos foram recuperados e devolvidos para os donos. No caso mais grave, 5 pessoas foram esfaqueadas, mas as vítimas foram socorridas e não há risco de morte. A virada cultural é um dos maiores eventos da capital paulista e 2 milhões de pessoas foram esperadas neste final de semana. E agora vamos para os destaques internacionais. Após o massacre na escola no Texas, onde 21 pessoas foram assassinadas, voltou o debate sobre a necessidade do controle das armas de fogo nos Estados Unidos. O presidente americano Joe Biden e sua esposa estiveram ontem no local para prestar condolências. À medida que surgiam testemunhos de crianças que sobreviveram ao ataque, o presidente pedia ações para evitar futuros massacres em um país onde os esforços para endurecer regulamentações sobre armas de fogo falharam repetidamente. Como acontece após as frequentes tragédias do tipo nos Estados Unidos, o debate sobre o controle de armas de fogo voltou à tona. Importantes parlamentares expressaram um cauteloso otimismo neste domingo para avançar na discussão. Desde quarta, moradores da cidade de 16 mil habitantes compareceram ao memorial improvisado com 21 cruzes brancas de madeira instaladas na praça com os nomes de 19 crianças e 2 professores mortos. A vice-presidente Kamala Harris, que em meados de maio compareceu ao funeral de uma das 10 vítimas negras mortas em um tiroteio motivado por questões racistas em Buffalo, disse que não pode ser permitido que aqueles motivados pelo ódio separem ou assustem a população. O tiroteio em Uvalde é o pior nos Estados Unidos desde que 20 crianças e 6 adultos foram mortos a tiros em 2012 na Sandy Hook Elementary School em Newtown, Connecticut. Após a Rússia retirar as tropas de Donbass, o presidente ucraniano visitou a região leste do país. Essa foi a primeira vez que Volodymyr Zelensky saiu de Kiev desde o início da invasão. O líder ucraniano inspecionou a destruição em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, e bombardeada quase diariamente no início do conflito. Os ataques diminuíram há algumas semanas com a retirada das tropas russas para outras áreas do sul e sudeste da Ucrânia. Atualmente, Moscou concentra a ofensiva nesta região, mais especificamente no Donbass, onde tropas russas apertam o cerco sobre as localidades de Severodonetsk e Lysychansk, atacadas sem descanso. No sábado, o Ministério Russo da Defesa reivindicou a tomada da cidade de Liman, que abre caminho para Sloviansk e Kramatorsk, no Donbass. Neste domingo, o exército ucraniano informou que as tropas russas se reagrupavam de maneira massiva na região mineradora. E após essa visita, o presidente ucraniano anunciou ter demitido o chefe de serviços de segurança de Kharkiv por, abre aspas, não trabalhar na defesa da cidade.
E as forças de resgate do Nepal encontraram nesta segunda-feira 20 corpos de pessoas que estavam a bordo do avião que caiu no domingo no norte do país. A aeronave da companhia privada Tara Air transportava no total 22 pessoas, contando com os tripulantes. Segundo a companhia, eram 4 indianos, 2 alemães e 16 nepaleses. O voo partiu da cidade turística de Pokhara, a 200 quilômetros a noroeste da capital, Katmandu, e tinha como destino a cidade de Johnson. Segundo a agência de notícias Associated Press, um trajeto programado para durar 15 minutos. Autoridades que comandam os trabalhos de resgate informaram que os corpos serão transladados à capital do país e ainda não se sabe a causa da queda. E vamos falar sobre as eleições presidenciais na Colômbia, que irá para segundo turno. O dia 19 de junho vai determinar se o novo presidente será o esquerdista Petro ou o populista Hernández. A eleição para a presidência da Colômbia ficou para segundo turno, a ser realizado dia 19 de junho. Irão concorrer o esquerdista Gustavo Petro, que conquistou 40,4% dos votos, seguido pelo independente Rodolfo Hernández, com 27,9% dos votos. Ele, que já foi prefeito de Bucaramanga, uma cidade de cerca de 500 mil habitantes no nordeste da Colômbia, é conhecido por ser um milionário local. Inclusive, por isso, já ganhou o apelido de Trump tropical. Já Petro foi deputado 2 vezes, senador e prefeito da cidade de Bogotá. É a terceira vez que se candidata à presidência. Foi derrotado em 2010 e 2018. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai ver clínicas vão poder vender a vacina da AstraZeneca contra a Covid. E ainda, artistas de várias regiões do país participam da primeira Bienal do Lixo de São Paulo. Nós voltamos já. Seja muito bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. A varíola dos macacos, que tem se disseminado rapidamente e até hoje já foi confirmada em pelo menos 22 países, tem preocupado autoridades do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 257 casos já foram confirmados, sendo que até a semana passada esse número era menor do que 100. E agora há uma cobrança por medidas mais ágeis para que os mesmos erros que aconteceram com relação à pandemia da Covid, que demorou para ser identificada, o que contribuiu para o espalhamento do vírus, não se repita. Mesmo a varíola não sendo tão transmissível ou perigosa quanto o coronavírus, para os cientistas há necessidade de uma orientação mais clara com relação ao isolamento de pessoas infectadas, sobre formas de detecção e rastreamento de contatos e as formas das pessoas se protegerem, é claro. A OMS está ponderando se o surto representa uma emergência sanitária global, como a Covid ou Ebola, o que poderia acelerar financiamentos para pesquisas e para medidas mais eficazes para conter a doença. E agora falamos de coronavírus. Em 24 horas, mais de 8 mil casos foram confirmados. Os dados acendem um alerta, já que a média móvel de infecções aponta um aumento de 35% nos registros. Vamos aos números da pandemia no país. Confirmadas 62 mortes por Covid-19 em 24 horas no Brasil. Desde o início da pandemia, são contabilizados 666.453 óbitos pela doença. Também foram registrados 8.195 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.953.579 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 118 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de estabilidade, com uma variação de 8% em relação a 2 semanas. A média de casos na última semana foi de 23.194 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de alta, com uma variação de 35% em relação a 2 semanas. E vamos dar uma olhada em como anda a vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil.
O país já ultrapassou a marca de 440 milhões de doses aplicadas, chegou a 440 milhões 647 mil. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,72% da população, enquanto 77,83% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço, ou a terceira dose, chega a 45% dos brasileiros. E olha só, a partir desta semana, as clínicas particulares de todo o país poderão aplicar a vacina da AstraZeneca contra a Covid. A fabricante importou 2 milhões de doses dos Estados Unidos para o Brasil. Por enquanto, a vacinação será apenas nas capitais dos estados, mas a previsão é que em breve avance para outros municípios. A estimativa é que cada dose custe entre R$300 e R$350 aos consumidores. Mas será necessário uma apresentação, uma prescrição médica para receber a vacina, caso a pessoa não esteja entre os grupos indicados pelo Ministério da Saúde. Atualmente, a quarta dose está sendo recomendada para quem tem 60 anos ou mais. A Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas, a ABCVac, informou ainda que a embalagem do imunizante será diferente da que os brasileiros estão acostumados a ver. E o que não falta no Brasil é lixo, principalmente reciclável. E melhor ainda se virar arte ou até uma fonte de renda, não é? Pensando nisso, artistas de várias regiões do país participam da primeira Bienal do Lixo de São Paulo, que até o próximo dia 5 vai mostrar aos visitantes do Parque Vila Lobos, na zona oeste da cidade, que tudo pode ficar bonito, basta ter talento. O que para muitos é apenas material de descarte, papel velho, incômodo, para o Léo é uma matéria-prima importante. Aí eu faço uma homenagem ao papelão, que é a família, que é o craft, que é a proteção, que é o material que tem realmente uma expressão muito grande na nossa cadeia de reciclagem. Ele atinge quase 70%, ele vai e volta, ele é o que queremos para todos os outros materiais. Por ano são produzidas em todo o planeta mais de 2 milhões de toneladas de lixo. E o Brasil é o quarto país que mais se produz resíduos, milhões e milhões de toneladas. E menos de 2% disso é reciclado. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, quase 40% dos resíduos no Brasil continuam sendo destinados aos lixões a céu aberto. A projeção do Banco Mundial e da ONU é que na metade do século, se o ritmo atual for mantido, teremos 9 bilhões de habitantes e 4 bilhões de toneladas de lixo urbano por ano. Acho que ainda temos muito que melhorar. Eu acho que enterramos milhões ainda em alguns lugares impróprios e o mínimo que teríamos que ter a consciência como país, como um povo que sabe cantar e que sabe dançar, também devia saber reciclar também. Com os artistas plásticos, papelão se transforma em esculturas, peças de decoração e até robôs de brinquedo. Olha só esse que o Jota construiu com peças de computador e impressoras. Além de arte, se tornou uma fonte de renda. Até aqueles que estão sem um caminho, né, o que fazer e tal, e aqui com esse material o investimento é quase zero. O que vai é a criatividade. Quando você tem uma inspiração, melhor ainda. Para os artistas, essa triste realidade do desperdício pode mudar se o mundo começar a se conscientizar da importância da reciclagem, começando pela valorização dos catadores de materiais recicláveis. Eu acho que essa luta não terminou, ela é contínua, ela precisa de ser aperfeiçoada, precisamos de políticas, né, que realmente, independente de qualquer situação, apoiem, porque eles são os agentes, são agentes ambientais que colhem, que coletam ou que se organizam nos seus galpões e nas suas associações, transformando, né, um material que não é lixo, ele é matéria-prima para outras coisas. E vamos falar um pouquinho de esportes. Um dos torneios mais prestigiados do mundo, a Liga dos Campeões, teve sua disputada final. E foi com o gol de um brasileiro que o Real Madrid se consagrou o melhor da Europa.
De São Gonçalo para Madrid, da Espanha para a história. Vinícius Júnior fez o gol do título e o Real Madrid conquistou pela 14ª vez a Liga dos Campeões da Europa. Em Paris, o time espanhol sofreu. Foram 24 finalizações do Liverpool, 9 delas no gol, mas o goleiro belga Thibaut Courtois teve uma atuação brilhante e não permitiu que a bola tocasse a rede do Real. Os merengues, por outro lado, só finalizaram 4 vezes, 2 no gol. Em uma delas, Vinícius Júnior, sozinho, recebeu um passe de Karim Benzema e botou para o fundo do gol. O título coroou uma temporada histórica para o Real Madrid, que começou aos trancos e barrancos, até com uma derrota emblemática para o Sheriff da Moldávia na fase de grupos da Champions League. Com o título, o Real Madrid se distancia ainda mais como o time com mais títulos da Liga dos Campeões da Europa. O segundo colocado é o Milan da Itália, com 7 troféus. O mês de maio está chegando ao fim e, pelo visto, vai terminar com uma bela tempestade de meteoros. O fenômeno pode ser melhor explicado como uma chuva de fragmentos de rocha de corpos celestes que entram na atmosfera terrestre. Segundo as previsões, o show poderá ser observado parcialmente no Brasil entre a madrugada desta segunda e terça-feira, da meia-noite até as 2 horas da manhã, quando a modelagem básica chegará a 600 ou 700 meteoros por hora. Ele deverá ser melhor observado da América do Norte, em países como México ou Estados Unidos, mas deve produzir um verdadeiro show de luzes aqui em céu brasileiro. Essa edição fica por aqui mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Kleber Werneck chega com mais informações e à 1 hora da tarde, eu e ele esperamos por você. Até lá!